Obrigada, Juninho. Prazer muito grande estar aqui compartilhando com você, com o grande companheiro Tiaraju, de longas datas e lutas, e também o nosso companheiro Jorge, né, que também seguimos juntos aí numa caminhada forte aí na luta pela formação, pela organização popular. Solidariedade total à Débora, à Juliana e a todos os companheiros e companheiras que estão nesse momento em resistência, nessa luta tão justa na Câmara Municipal. Então, esse livro, ele fala dessa vida também, né? Então, é muito importante e simbólico, né, que a gente esteja aqui nessa live fazendo o lançamento, né, desse livro e, ao mesmo tempo, resistindo com os companheiros e companheiras nessa trincheira aí na Câmara Municipal. Então, toda a nossa solidariedade a esses companheiros e companheiras em luta. Bom, queria falar do prazer, né, do Movimento Sem Terra, de ser convidado para estar aqui nesse espaço. Para nós, do Movimento Sem Terra, a questão urbana e agrária, elas estão extremamente interligadas e cada vez mais, né, há uma aproximação entre as periferias urbanas e rurais como espaços de representação e atuação do capital. São espaços em disputa, na qual nós precisamos cada vez unir essas lutas, essas dimensões da luta agrária e urbana, e o tema da questão urbana, o tema periférico, é algo que cada vez mais está fazendo parte da leitura política também e da luta do Movimento Sem Terra. Então, super bom estar aqui compartilhando dessa nossa reflexão. Primeiro gostaria, né, de iniciar, né, dizendo da minha enorme surpresa, né, ao ver o livro, né, que de fato é uma obra e já, assim, também vai ao encontro de uma expectativa da gente sistematizar a nossa história, a história da luta popular. Muitas vezes quando a gente fala, né, de bairros periféricos, ou quando a gente fala de trabalho de base, a gente vai lá para os cadernos dos anos 80, que são muito importantes, né? Mas é preciso, né, assim, estava carecendo mesmo de uma sistematização um pouco mais atualizada sobre essas reflexões periféricas. E acho que essa obra, com o apoio aí da Fundação Rosa Luxemburgo, né, sempre muito atenta a essas necessidades dos movimentos, né, e também da academia, traz uma contribuição bastante importante, né, e diria até histórica, porque ajuda na sistematização e na reflexão de um tema fundamental. E também, né, ajuda a fazer uma atualização desse debate que estava colocado, né, ali no período de abertura política no nosso país, né, luta pela construção de uma democracia efetiva, e essa luta de enfrentamento à ditadura empresarial militar, e quis, né, o contexto da história fazer com que nós estivéssemos hoje enfrentando também um modelo que por um lado, né, extremamente autoritário, mobiliza pautas que são fundamentalistas, conservadoras, e por outro, uma política econômica extremamente ultraliberal que retira os direitos e torna a vida, né, bastante difícil, especialmente para a classe trabalhadora. Então, super importante. Aí fiquei muito feliz, né, de receber aí não o livro físico ainda, né, mas acho que vou ganhar um presente, imagino, da editora, mas fiquei muito feliz de ler o livro, né, de passar, assim, o olho, né, para poder extrair alguns elementos para o nosso diálogo aqui, então, bastante interessante, né. Então, queria aqui fazer uma fala rápida em 4 eixos, né, no qual, dialogando um pouco com alguns elementos, né, que estão contidos ali no trabalho que está ali sistematizado pela editora Dandara, e queria também, assim, destacar a importância da organização do livro pelo Tiaraju, né, acho que o Tiaraju, ele reúne elementos, né, tanto acadêmicos como da militância prática, desde essa atuação, né, da periferia urbana, que permite que ele seja, né, enfim, o companheiro certo no lugar certo, para ocupar esse espaço na universidade, mobilizar um conjunto de outros companheiros e companheiras, estudantes, professores, docentes, preocupados, né, com os temas do seu tempo, para poder fazer essa sistematização que essa obra
muito bonita, inclusive, né, uma estética, né, bastante interessante, atraente, do Reflexões Periféricas, propostas em movimento para a reinvenção das quebradas. Bom, então os 4 pontos aqui para eu não me alongar no tempo, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse elemento da atualidade da expropriação, né? A gente sabe que, enfim, é da formação histórica, né, do capitalismo. Para o capitalismo se erguer, houve um processo de acumulação primitiva que foi extremamente expropriador, criando, né, uma condição, né, uma classe de proletários que não tinha outra coisa, né, para poder vender que não a sua própria força de trabalho. Esse processo de expropriação, teorizado por Marx lá no livro 1 do Capital, me parece que tem um sentido também, que é um sentido de processualidade. Então, quando Marx se referia a um processo histórico, ele não estava somente datando isso naquele período anterior ao surgimento do capitalismo, mas ele estava nos apontando para esse elemento processual que se aprofunda em momentos de crise do capital, como, por exemplo, esse que nós estamos vivendo, que é justamente de uma processualidade em relação à expropriação. E é justamente isso que está na base da formação das periferias, né? Seres humanos extremamente proletarizados, apartados, né, dos meios de produção, sem pouco ou quase nenhuma autonomia sobre os processos de trabalho, e em tempos de crise do capital, proliferando-se como uma massa sobrante, que pode morrer de vírus, de fome, ou de bala, né, do Estado, do genocídio em curso, especialmente contra a população negra. Então, essa base da expropriação, né, que está colocada na formação das periferias. Segundo ponto que eu queria trabalhar aqui também é justamente essa conceituação de periferia, né? Eu vi ali que vocês trazem no livro esse debate, enfrentam, né, fazendo uma afirmação super importante, que essa da periferia existe, né? Então, ao mesmo tempo que aponta os problemas, mas também indica caminhos para a sua superação, e com o protagonismo daqueles e daquelas que vivem nos territórios periféricos, né? Então, isso é bastante interessante. Mais interessante também a gente pensar um pouco, refletir, né, sobre como que a gente pode dar um sentido alargado, né, para essa ideia de periferia. Porque quando a gente pensa em periferia, é bem importante a gente pensar em relação a quê? Periferia em relação a centro, né? Ou também periferia, né? E eu gosto mais dessa aproximação, periferia em relação ao capital. O capital, ele desenvolve, né, no seu processo de desenvolvimento, periferias que são periferias urbanas e rurais, e periferias que podem coexistir, mesmo quando elas estão espacialmente localizadas em regiões centrais, como, por exemplo, nas nossas metrópoles, né? Então, esse conceito de periferia, não necessariamente localizado nos bairros periféricos, é algo bastante importante, até para a gente ver a potencialidade de superar esses vários problemas que nós enfrentamos enquanto seres periféricos perante essa contradição do capital, ou, em outros termos, perante essa contraposição, esse antagonismo ainda existente e atual, deste antagonismo entre capital e trabalho, né? Terceiro ponto que eu queria também desenvolver é a questão dessa relação da questão agrária e questão urbana, né? Obviamente, estou aqui só fazendo pontuações das reflexões que temos tido dentro do movimento Sem Terra, mas para nós é bastante importante e necessária esta relação, né, de entender, né, o quanto que a completude do capital, ela também se insere numa relação processual entre esse urbano e o rural, cada vez mais próximo, cada vez como espaços de realização do capital. É por isso que é muito importante a gente perceber a relação próxima entre o processo de especulação imobiliária e também o processo do agronegócio. Todos e todas lutamos pela terra, estejamos nós sem terra no campo, mas também os que se movem na luta pela moradia, na luta pelo direito, na luta pelo transporte, na luta pela cultura. Lutamos pela terra num sentido amplo, né? E essa luta pela terra,
ela obviamente encontra muitas contradições, porque a terra cada vez mais ela é um ativo produtivo, ela é um ativo financeiro, ela é um ativo de especulação e ela é também uma forma desse capital se apropriar e produzir essas mazelas que nós estamos convivendo, entre elas a fome. Como pode o Brasil, né, com todas as suas potencialidades, sendo o terceiro maior produtor de comida do mundo, exportando para 180 países, ter 85% da sua população concentrada nas cidades e um povo que passa fome, 20 milhões de pessoas passando fome. Isso é parte dessas contradições e desse cálculo tão planejado de ter as periferias ou seres periféricos como parte do planejamento desse desastre, deste modelo de sociedade que deu errado de diversas formas, que é o capitalismo. E o quarto ponto que eu gostaria aqui de abordar, e que eu vejo que vocês também enfrentam ali no livro, é essa perspectiva da luta, né? Vocês enfrentam ali questões muito importantes, né? Vi ali logo na introdução, né? Até fazendo algumas pontuações interessantes sobre um debate que está dentro de um legado de debate no campo popular e de esquerda. Vocês enfrentam ali, né? Pontuando, né? O debate de Estado, reforma ou revolução, classe, gênero, raça e território, né, esse pensar comum, né, o socialista em outras palavras, a luta pela sobrevivência e a questão, né, que eu gostei bastante, da pauta de luta, a elaboração teórica, esse desafio da pesquisa, enquanto pesquisação, essa pesquisa viva, né, feita a partir dessa materialidade da luta. E com isso, né, assim, vamos vendo que, de fato, está colocado para nós um grande desafio, que é esse desafio de como é que a gente conduz a luta, e mais do que isso, como é que a gente conduz, né, a questão estratégica. Os anos 80, né, no qual essas periferias foram se formando, eles também foram anos muito férteis para a gente poder se reposicionar do ponto de vista da estratégia política. Naquele período histórico, né, os companheiros e companheiras em luta souberam, né, muito habilmente combinar a luta institucional, a luta de acumular forças por dentro do Estado, com a luta política, a luta de construção de poder popular, a luta territorial. Me parece que hoje, né, há uma certa distorção ou uma certa ilusão, né, exacerbada em pautar as forças e energias numa luta que seja uma luta de caráter institucional. É preciso que a gente tenha a sabedoria de equilibrar essas forças e saber que se a gente não conseguir organizar um poder, né, das classes populares, a gente vai ter pouquíssima condição de influenciar numa disputa por dentro do Estado, né? Então, essas questões que vocês enfrentam ali, que vocês, inclusive, enumeram, né, em vários eixos, né, cultura, gênero, e vocês chamam de propostas, né? Eu acho que está até para além de propostas, né? Vocês tocaram ali em questões muito importantes que tem a ver com projeto estratégico, né? Com perspectivas, né, para que a gente possa avançar na luta. Então, com certeza, camaradas, o esforço que vocês fizeram é algo de grande valia para os movimentos populares, mas também para a reflexão teórica no nosso país. Então, parabéns a essa obra, que é muito bem recebida e bem-vinda pelas nossas organizações, e para nós também que estamos nessa periferia do capital, desde a luta do campo, mas também nessa interface bastante acalorada com os povos em luta nos territórios urbanos, que é onde mais o livro se destaca, né, e reflete. Então, parabéns e obrigada aqui pelo espaço. Belíssima reflexão, Kelly. Muito obrigado aí pela... Muito bem, Juninho. Vou só fazer rápidos comentários também sobre o que vocês falaram, né? Tem uma palavra bem forte, assim, que aparece diversas vezes no livro, que é a palavra laços, né? E acho que ela tem uma potência muito grande, porque quando a gente fala em trabalho de base, parece um discurso vazio, né? E muitas vezes, ou a academia, ou mesmo a esquerda, né, fala trabalho de base como se fosse uma coisa... assim, um pouco presa ao passado, né? Mas um pouco também uma certa generalidade, né? É como se não
tivesse nada rolando, né? Eu acho que um alerta importante do livro tá acontecendo muita coisa, né? Tem uma potencialidade viva ali. Ela pode não estar naquelas formas clássicas, né, na qual a gente cristalizou chamar classe trabalhadora esquerda, né? Pode não ser o partido, o sindicato ou o movimento popular clássico, mas tem muita coisa acontecendo do ponto de vista, né, de resistência, do ponto de vista da organização das mulheres, o tema de gênero, LGBTQIA+, o tema racial, cultural. Então, depende da lente que a gente olha, né? E eu, enfim, né? Eu sou de periferia, né? Eu sou resultado, inclusive, de trabalho de base, né? Uma pequena história. Eu sou da Brasilândia, né? Então, logo, eu estava como a sua mãe aí, talvez, Charajô. Eu, quando muito nova, né? Desde da minha infância, eu senti o efeito do trabalho de base na minha comunidade de base. Eu me senti convocada a ser educadora, né, de jovens e adultos, dentro de um projeto ligado à prefeitura, né, o secretário Paulo Freire, que é o movimento de alfabetização, mas uma política pública, ela também pode ser um elemento organizador da comunidade, né, desde que a prefeitura, né, ou enfim, o órgão, né, responsável não queira tutelar aquele projeto. Então, o MOVA, né, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, ele é um pouco exemplo disso, né? Então, eu fui lá, educadora na minha comunidade, e ali eu via enormes potencialidades, né, de avançar com isso para a biblioteca, para a luta, etc., né? Então, o trabalho de base, ele tem mediações, né? Eu vi que aqui no chat o Igão entrou aí e tal, o Igão é do MST, está lá no Paraná. Por exemplo, nós do Movimento Sem Terra estamos agora nessa pandemia muito envolvido em ações de solidariedade, né? Logo ali no primeiro mês de pandemia, a gente já percebeu que, junto com esse vírus, vai vir muita falta de comida, a gente precisa dividir o que a gente tem. Então, a gente intensificou tudo, né? Mesmo com vários problemas e restrições de política de reforma agrária, etc., inexistente, a gente falou, não, vamos dividir o que tem, porque vai faltar muita comida, né? E nessas ações de solidariedade, a gente foi percebendo que elas têm um enorme potencial para trabalho de base, né? Porque, enfim, as pessoas estão muito com vontade de conversar, de dialogar, né? De, enfim, reconstruir laços, né? Então, acho que essa palavra que vocês insistem bastante no livro, ela é bastante chave, né? Para a gente poder pensar que o trabalho popular, político, nas periferias, ele também passa por laços, reconstrução de laços, ele passa por compreensão, né, de que, enfim, existe um sujeito periférico ali, não significa que ele está fora da classe trabalhadora, mas tem especificidades, né? A gente compreender um pouco mais a própria dimensão da espiritualidade, da religião, né? Não colocar tudo, né, enfim, como farinha do mesmo saco, né? Ou estigmatizar, por exemplo, os evangélicos, né? Na base dos evangélicos, eu vou encontrar quem? Né? Eu vou encontrar mulheres, eu vou encontrar muitas mulheres pretas na periferia, né? Então, como é que a gente também vai compreendendo um pouco mais as potencialidades, sabendo que esse espaço de periferia está em disputa, né? Então, o fundamentalismo está lá também, né? Tá toda a história do Brasil Paralelo, esse projeto que está disputando, né? Então, acho que está... saber que tem uma potencialidade, não é terra arrasada de jeito nenhum, como vocês muito bem trazem no livro, tem uma potencialidade, mas tem que saber ouvir. Não pode chegar despejando um monte de coisa, porque senão não vai dar certo. Então, parabéns, obrigada aí por estar nesse espaço, e queria, enfim, animar, né, os que estão nos ouvindo aqui, que não são de São Paulo, que podem ler o livro Despreocupados, né? A pesquisa não está ali localizada na Zona Leste, né? Por mais que a Zona Leste seja muito importante, mas ela não é uma pesquisa paulista, né? Ela é uma pesquisa que tem uma materialidade, né? Ela tem muita densidade, né? Algo de 2019, antes da pandemia, né? Mas ela é algo que traz vários aspectos que extraem, né, da realidade, dessa realidade viva, né? Dessa metrópole que é São Paulo e seus desafios, mas vários elementos que a gente extrai para poder compreender essa questão da periferia em outras localidades e até na América Latina também. Então, acho que tem várias pegadas importantes ali no livro, então eu queria convidar, de maneira nenhuma é uma pesquisa datada e muito menos localizada, né? Os autores e autoras, né, souberam trabalhar os temas
com muita maestria, né, para que de fato eles pudessem dialogar com realidades para além da cidade de São Paulo, né? Então, parabéns, e que bom, Juninho, que a Dandara existe, né? Que bom que a Fundação Rosa Luxemburgo existe para poder apoiar essas iniciativas, né? E parabéns, Tiaraju, e a todos os autores e autoras pelo trabalho.